Olá, estamos de volta. Aqui é o professor Luiz Henrique para mais uma aula de filosofia do terceiro ano. Como eu já falei na aula anterior, eu e o professor Lucas vamos estar nos revezando para os temas, assuntos do terceiro ano na parte de filosofia. Então, na aula passada, nós vimos Leibniz, mente, corpo inconsciente. Na aula de hoje, nós continuaremos Leibniz, mente, corpo inconsciente, parte 2, a missão. Os objetivos dessa aula: relembrar os principais temas da aula 37 e sintetizar as principais características da filosofia produzida por Leibniz, em especial a teoria da monadologia e suas implicações para a noção de inconsciente. Então, moçada, nós vamos trabalhar um pouco com mente, alma no sentido psique do grego, que tem mais a ver com a nossa mente, e vamos também relembrar muitos pontos da aula passada. Relembrando, vida e obra. Leibniz nasceu em 1º de julho de 1646 e faleceu em 14 de novembro de 1716. Então ele viveu bastante para a época, cerca de 60 anos de idade, o que para a época é muito tempo. Leibniz é famoso por ser um dos criadores do cálculo diferencial integral, conquista que é dividida com Isaac Newton. Como nós já vimos, o Leibniz se destacou bastante no campo das ciências naturais e da matemática. E um dos grandes destaques foi ele também ter chego a um método e uma forma do cálculo diferencial integral, assim como Isaac Newton. E aí começou uma grande briga deles, que nós já comentamos na aula passada. Leibniz foi inventor e grande colaborador para a invenção e aperfeiçoamento de máquinas de calcular. Então, moçada, vocês ficam pedindo aí para o professor de matemática: professor, pelo amor de Deus, deixa eu usar a calculadora na prova tal. Cara, vocês devem muito ao Leibniz. Se não fosse por eles, essas calculadoras que tanto vocês tentam usar na prova de matemática não existiria, ou seria algo muito rudimentar que vocês nem talvez quisessem usar nas suas provas de matemática. Leibniz tem uma grande e importante obra filosófica. Sua filosofia é racionalista. Lembrem, pessoal, a gente já falou bastante na aula passada, mas repito aqui: Leibniz estava numa corrente da filosofia moderna chamada de racionalismo. Então, sua filosofia é racionalista. O que os racionalistas ensinavam? Ensinavam que nós temos ideias inatas na nossa mente, na nossa cabeça, e essas ideias inatas já nascem conosco. As experiências que nós vamos ter com o mundo real, com as pessoas, os objetos que existem no mundo, apenas vão aperfeiçoando ou estimulando a nós desenvolvermos essas ideias. O contrário de racionalista, o que é? O empirista. O empirista vai dizer o quê? Todo conhecimento vem da experiência, certo? Mas Leibniz não era empirista, Leibniz era racionalista. Sua filosofia é racionalista. Seus principais livros são Discurso sobre Metafísica, Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano, Monadologia e Ensaio de Teodiceia. O filósofo Leibniz procurou explicar a existência do mal no mundo criado por um Deus bom. O universo deve ser imperfeito para se diferenciar de Deus. Nós vimos esse debate no início no final da nossa aula 37, a aula anterior, onde nós vimos lá a ideia do melhor dos mundos possíveis. Então, lembrando que o Leibniz vai dizer que esse mundo que existe é o melhor mundo possível que Deus poderia criar para nós. E que o mal vem do quê? O mal vem do nosso afastamento de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais erros nós vamos cometer. Quanto mais erros nós iremos cometer, mais mal será produzido no mundo. Inclusive a chegar naqueles maus que nós repudiamos, como os crimes, os homicídios, etc. Segundo ele, Leibniz, Deus concebeu todas as essências possíveis. Essas essências indivisíveis, imutáveis, fechadas, sem portas nem janelas, ele chamou de mônadas. As mônadas compõem tudo. Do mundo inanimado. O que é o mundo inanimado, moçada? São as nossas ideias. Deus é uma ideia abstrata. E nós também temos o quê? Nós também temos inanimados como o quê? Como aquilo que é sem vida. Então, as mônadas vão ser tanto Deus, que é uma ideia suprema de tudo que existe, inclusive da vida,
quanto uma pedra, que só está ali. Então as mônadas vão completar tudo, do mundo inanimado à mais excelente e perfeita forma de vida. As mônadas compõem tudo, do mundo inanimado à mente racional, e estão organizadas numa harmonia pré-determinada, criando o melhor dos mundos possíveis. De volta aqui a ideia de que estamos no melhor dos mundos possíveis. O Leibniz vai sempre voltar a essa ideia, com várias roupagens diferentes, vários exemplos, situações diferentes, mas ele sempre vai estar afirmando o quê? Que nós estamos no melhor dos mundos possíveis. Por quê? A mônada superior, que é Deus, criou o melhor mundo possível para nós, de todos aqueles infinitos mundos possíveis que ela, a mônada Deus, consegue raciocinar e projetar. Atividade 1. Verdadeiro ou falso? As mônadas são essências indivisíveis, imutáveis, fechadas, sem portas nem janelas. Ele chamou de mônadas. As mônadas compõem tudo do mundo inanimado à mente racional e estão organizadas numa harmonia pré-determinada, criando o melhor dos mundos possíveis. Verdadeiro ou falso? Pense um pouquinho, responda a questão e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta da atividade 1. Resposta: verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, pessoal, é extremamente verdadeiro, extremamente correto que as mônadas são essências indivisíveis, imutáveis, fechadas, sem portas nem janelas. As mônadas compõem tudo do mundo inanimado à mente racional e estão organizadas numa harmonia pré-determinada, criando o melhor dos mundos possíveis. Verdadeiro. Leibniz, o inconsciente. Então, pessoal, se vocês forem pesquisar, seja no Google, na internet, vocês vão ver que quando você coloca Leibniz inconsciente, além de aulas de filosofia que vão aparecer sobre isso, vão aparecer aulas de psicologia ou psicanálise. E também muitos artigos de psicologia e psicanálise. Por quê? Na história das ideias da psicologia, coloca-se o Leibniz como um dos primeiros a fazer menção ao inconsciente. Óbvio que o Leibniz não tinha a pretensão de ser psicólogo, a ciência, a psicologia não existia na época dele, ele também não teve a pretensão de criá-la, mas ele tem a seguinte ideia, o seguinte entendimento, melhor dizendo. Qual o entendimento? De que existem coisas que a razão, a mente humana, a consciência não consegue captar. Então, de todos os pensamentos que nós temos conscientes, nós sabemos que estamos aqui, né? Eu ministrando uma aula de filosofia, vocês assistindo uma aula de filosofia, vocês estão na sua casa, tal, toda essa ideia de vigília, de consciência, deixa de captar algumas pequenas coisas. E o Leibniz vai notar isso e vai teorizar sobre isso, vai falar das pequenas coisas que a consciência não capta. Então, por isso, alguns historiadores da psicologia, alguns historiadores da psicanálise, colocam Leibniz como um dos primeiros a perceber o inconsciente, a perceber que existem coisas que a nossa consciência não capta, mas que está em nós. A partir da tese da monologia, Leibniz criou um conceito que fica a meio caminho entre a matéria e o puro pensamento. As mônadas buscam sustentar metafisicamente a base da própria matéria, e isto está intrinsecamente ligado à função da percepção. Então vejam, pessoal, a questão ali do inconsciente para o Leibniz passa por um problema de percepção, não de psicologia. Tem coisas que nós percebemos conscientemente e sabemos que percebemos e temos certeza dessa percepção, e tem coisas que nós não percebemos, apesar de o entendimento lidar com elas, mesmo sem a nossa consciência. Então isso que é interessante. Leibniz pode ser considerado o primeiro a trabalhar a noção do inconsciente? Sim, pode ser considerado. Mas para ele isso era um problema de percepção e não um problema de psicologia. Tudo seria composto por mônadas. Só tomaríamos consciência das coisas a partir do momento em que uma quantidade suficiente delas se constelasse para nós. Moçada, o que é isso? Pô, nós só temos consciência daquelas mônadas que se constelam para nós. É elas que vão aparecer para a nossa consciência. O Leibniz está dizendo o quê? Que o mundo é vasto, a quantidade de mônadas no mundo é incontáveis, só realmente Deus para saber, e quando nós estamos agindo no mundo, seja interagindo com outros seres humanos, seja tentando observar para entender a natureza, explicar algum fenômeno da natureza, nós estamos concentrados em algumas mônadas maiores, mais articuladas, que nos aparecem como sistemas ou ideias. Contudo, subjacente a isso, por baixo disso, tem o quê? Tem muitas mônadas que nós não percebemos conscientemente. O Leibniz vai mostrar que a razão lida com elas, e a razão, de certa maneira, sabe da existência delas. Mas a nossa consciência, a nossa vigília, não consegue perceber essas coisas. Nós temos um problema de percepção. Como nós, apesar de sermos mônadas superiores aos animais e plantas, o Leibniz vai falar isso sem problema nenhum, então nós somos superiores aos animais e plantas, mas como nós somos inferiores a Deus, nós não conseguimos perceber as infinitas relações que existem no mundo. Então nós deixamos de perceber o mundo de várias maneiras. E por isso nós temos coisas imperceptíveis, coisas que são inconscientes a nós.
Logo, durante o ruído provocado pela queda de uma chuva, por exemplo, esse é um exemplo do Leibniz, o som das águas, a queda da chuva, o barulho das ondas estourando na arrebentação, ele vai sempre recorrer a esses exemplos para explicar o não percebido, isso que seria inconsciente. Logo, durante o ruído provocado pela queda de uma chuva, por exemplo, o som de cada uma das gotas nos é inconsciente, mas sua somatória se torna consciente. Sua apercepção, segundo Leibniz. Então, o que nós conseguimos aperceber? Nós conseguimos aperceber o conjunto chamado chuva, mas não uma única gotinha em particular, o som de uma única gotinha em particular. Mesmo quando nós achamos que estamos vendo o som de uma gotinha em particular, quando dá aquela goteirinha, que é até gostoso dormir, né, moçada? Aquela goteirinha da chuva, senão, tirar um cochilo ali é bem gostoso. Aquela goteira já é a reunião de várias gotas que está escorrendo pelo telhado. Não é uma única gota singular. Então, o Leibniz vai partir dessa noção de que é a reunião das gotas que formam o barulho que a gente consegue escutar, mesmo esse barulhinho gostoso da goteira, ou seja, aquele barulhão que até assusta de uma chuva forte. Tudo isso é o quê? É uma reunião de infinitas mônadas. Por isso que nós percebemos, entendemos e escutamos. Mas a gotinha particular que forma esse turbilhão de gotas chamado chuva, esse nós não percebemos. Mas ela existe e ela compõe a realidade que a gente percebe. Olha essa do Leibniz. Existe e compõe a realidade que a gente percebe. Atividade 2. Como adquirimos consciência conforme a tese da monadologia de Leibniz? Façam a atividade 2 e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver a resposta da atividade 2. Como adquirimos a consciência conforme a tese da monadologia de Leibniz? Segundo Leibniz, tomaríamos consciência das coisas a partir do momento em que uma quantidade suficiente delas se constelasse para nós. Pessoal, lembrando vocês que é uma sugestão de resposta. Qual que é a ideia principal aqui da resposta? Que vocês escrevam que só quando uma quantidade grande de coisas forem percebidas por nós, é que nós temos a consciência, a vigília das coisas que nós pretendemos observar ou viver cotidianamente. E isso vai deixar passar aquelas outras coisinhas que nós vimos nos slides anteriores, que não são percebidas. Leibniz, o inconsciente. Para Leibniz, então, nós possuímos aquilo que ele chama de pequenas percepções, isto é, percepções das quais não temos consciência. Então nós vamos ter consciência só desse grande conjunto de percepções que vão nos aparecer como o sistema, a natureza funcionando, ou ideias na nossa mente. E pequenas percepções vão ser não conscientes por nós, não participam da nossa vigília, mas elas existem e o entendimento e a razão as percebe e trabalha com elas de maneira inconsciente ou não aperceptível. As percepções dessa natureza existem a todo momento, porém sem a percepção ou percepção consciente através da reflexão. A subtração dessas percepções menores ao processo aperceptivo decorreria de sua insignificância e, apesar de serem em grande número, somente quando unidas poderiam se fazer sentir, mas, mesmo nesse caso, e apenas de maneira confusa. Então, pessoal, aqui nós voltamos ao exemplo da chuva. Nós percebemos uma infinidade, um turbilhão de gotas que formam a chuva, certo? Mas nós não conseguimos perceber uma única gotícula. O Leibniz vai insistir nisso. Então, a percepção consciente que a gente tem do mundo, a percepção de vigília do mundo, é dessa infinidade de gotas que formam a chuva. Okay? Atividade 3, verdadeiro ou falso? Para Leibniz, nós possuímos aquilo que ele chama de pequenas apercepções, isto é, percepções das quais não temos consciência. As percepções dessa natureza existem a todo momento, porém sem a percepção ou percepção consciente através da reflexão. Isso é verdadeiro ou falso? Pensem, façam atividade e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos verificar agora a resposta da atividade 3. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro que, para Leibniz, nós possuímos aquilo que ele chama de pequenas percepções. Isto é, percepções das quais não temos consciência. As percepções dessa natureza existem a todo momento, porém, sem a percepção ou percepção consciente através da reflexão. Então, super verdadeiro. Só conseguimos perceber um grupo de coisas que nos apresenta. A chuva, que é a união de inúmeras gotas de água, mas uma única gota em particular, nós não conseguimos perceber, nós não temos a consciência dela. Leibniz, a natureza. Bem, o Leibniz fica muito famoso, como nós vamos ver daqui a pouco, por uma frase: a natureza não dá saltos. Bom, o Leibniz estuda a questão da natureza, como a natureza funciona, por quê? Como nós já falamos no início dessa aula e também lá na aula 37, o Leibniz tinha muito interesse pela ciência natural da época. Então, tudo aquilo que é produzido no que hoje nós chamamos de física, química, ele era muito interessado. Então, entender a natureza, perceber como que a natureza funciona e também fazer experimentos na natureza, sempre foi de interesse do Leibniz. Leibniz e sua teoria da natureza. A natureza não dá saltos. Para que algo na natureza passe a ser outra coisa, ela tem que passar por todos os graus intermediários que existem entre o que ela é e o que ela vai ser. Por exemplo, uma criança torna-se adulta quando passar por todas as fases intermediárias. Esse exemplo é muito interessante, certo? O Leibniz fala que tudo que existe na natureza, sejam plantas ou animais, necessitam que se desenvolvam por fases, se desenvolvam por períodos. Então, o ser humano, ele tem o período nenê, bebezinho, ele tem o período criança, ele tem o período adolescente, e aí ele se transforma em um adulto. E nessas várias fases ele vai se desenvolver tanto no corpo físico, quanto a sua mente, a sua consciência. Ok? A mesma coisa vai acontecer com plantas. Inclusive, a imagem aqui do slide é justamente o quê? Das fases de uma planta. A planta, logo após brotar, depois a planta se formando e ela vai crescendo até virar uma planta adulta. Uma grande árvore, por exemplo. Aquelas árvores enormes que nós vemos, aí, às vezes, por exemplo, aqueles pinheiros enormes, eles não nasceram enormes. Eles brotaram de uma semente como está aqui. E foram, ao longo de muitos anos, se transformando naquela árvore enorme. Conceito de força ou de ação motora, que é a capacidade de algo produzir determinados efeitos. Por exemplo, nossos músculos têm a capacidade de movimentar os membros, de movimentar outros objetos e, portanto, de gerar efeitos sobre os membros e os objetos. Então, pessoal, para explicar a natureza, tanto o desenvolvimento, essa força que existe entre o brotar de uma semente até se transformar numa árvore enorme, ou a força que existe entre se transformar de um bebezinho para um ser humano adulto, essa força, ou chamada por Leibniz também de ação motora, é o que faz com que haja o desenvolvimento. E o Leibniz vai classificar vários tipos de ação motora. Tem ações motoras que só agem sobre o desenvolvimento e tem ações motoras que conseguem mover coisas que estão no mundo. O ser humano, por exemplo, tem ação motora de se desenvolver, os seus músculos vão se desenvolvendo, o seu corpo vai se desenvolvendo, e o ser humano também consegue o quê? Também consegue agir com sua força sobre outras coisas da natureza, assim como outros animais também agem. As plantas não conseguem agir sobre outras coisas da natureza. Você não vai ver uma planta atacando outra planta, igual faz um ser humano ou um animal. Então, esse conceito de ação motora, de força motora, é fundamental para a ideia de natureza que o Leibniz tem. Atividade 4. Por que para Leibniz a natureza não dá saltos? Pensem, reflitam e nós já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos verificar agora a resposta da atividade 3. Resposta da atividade 4. Quais são os 5 argumentos de Leibniz para afirmar que vivemos no melhor mundo possível? Resposta: o desenvolvimento das coisas na natureza ocorre por etapas necessárias que se desenvolvem em cada tempo, sem adiantamento. Ou seja, a ideia central é de que todo o desenvolvimento natural para o Leibniz, plantas e animais, ocorre por fases, por períodos, e não tem como se adiantar isso. Você tem que esperar o tempo necessário de cada coisa na natureza, de cada planta, de cada animal, para que se torne um ser adulto. Ok? Resumindo, Leibniz foi um filósofo, matemático, inventor e diplomata de destaque, desenvolveu o cálculo diferencial integral juntamente com Newton. Sua teoria do conhecimento introduz pela primeira vez a noção de inconsciente, defendeu a tese de que a natureza se desenvolve com etapas necessárias, sem atrasos ou adiantamentos. Ou seja, a natureza não dá saltos para Leibniz. Pessoal, muito obrigado, até a próxima e não se esqueçam de fazer a atividade e registrar suas presenças. Meu muito obrigado e até.